Eu quero hoje convidar você a abrir num texto que é maravilhoso, texto de Filipenses capítulo 3, e eu quero destacar alguns versículos deste capítulo 3 de Filipenses, particularmente a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 16. Eu quero falar sobre estabelecer alvos, e esta semana mesmo nós podemos parar e podemos estabelecer alvos para a nossa vida. E devemos fazer assim para a nossa família, para tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Já foi dito que o sucesso de qualquer empreendimento na vida depende em grande parte dos alvos que nós estamos delimitando, que estamos estabelecendo, que nós estamos querendo atingir, alcançar. E é interessante, queridos, que na vida cristã não é diferente. Na vida cristã nós também precisamos ter alvos para serem alcançados. Na falta de alvos, nós perdemos o foco. Na falta de alvos, nós perdemos a motivação, nós perdemos a vontade de crescer, de se expandir, de prosseguir. E eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu não conheço a sua vida, eu não sei detalhes da sua casa, da sua família, mas eu não tenho dúvida de que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estabelecer alvos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Talvez seja isso que você esteja precisando agora nesse tempo muito sério que todos nós estamos enfrentando. É interessante que nesse texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua mensagem aos Filipenses, e é interessante que Paulo, neste capítulo 3, ele está falando da alegria da vida cristã, ele está falando das motivações da vida cristã, ele está falando da bênção da vida cristã. E vocês conhecem bem a história de Paulo. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo, era um perseguidor dos cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco. E naquele dia ele foi abençoado, porque ele abriu o coração e ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e mudou a sua vida. E ele agora passou a ser o apóstolo Paulo. E é interessante que dentro desta nova visão e dessa nova experiência de fé, ele sentiu que ele precisava estabelecer alvos para a sua própria vida cristã. Ele precisava crescer, ele precisava se desenvolver. Para aquelas pessoas que estão começando, aquelas pessoas que não sabem o que fazer, aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão desorientadas, o segredo é estabelecer alvos. E aí você pergunta, mas pastor Vitor Hugo, para que serve alvos? Os alvos servem para quê? E eu diria que servem para definir propósitos. É isso mesmo. Servem para definir propósitos. Alvos também, queridos, servem para orientar as decisões que nós precisamos tomar. Quando nós temos um alvo, nós sabemos exatamente como decidir, e essa decisão é orientada pelo alvo que nós temos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vocação. Alvos também servem para nos desafiar, porque se você não tem um alvo, você não é desafiado. Então você precisa ter um alvo para que você, sendo desafiado, possa crescer, possa se desenvolver. E foi exatamente isto que o apóstolo Paulo percebeu. E ele então está agora ministrando aos filipenses
que estavam começando na vida cristã, e ele está então dizendo exatamente que aquilo precisava acontecer na vida daqueles cristãos. Ele mesmo diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele se apresentou como um exemplo, dizendo que ele mesmo prosseguia para o alvo. Ele mesmo prosseguia para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alvos na vida, eles nos ajudam a superar obstáculos, problemas e dificuldades. E esse é um tempo que nós estamos precisando muito, queridos, de superar desafios, problemas e dificuldades. E olha o que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Como fazer isto? Para que isto aconteça de fato na minha vida e na sua vida, nós precisamos conhecer e conhecer mais de Cristo. Há um cântico que nós entoamos que diz: mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Eu preciso conhecer mais de Cristo. Eu preciso me aproximar de Cristo. Eu preciso ter comunhão com Cristo. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como o meu Salvador único. Eu preciso confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nos versículos 7 e 8 deste capítulo 3 de Filipenses, ele está dizendo o seguinte: no passado, antes de eu ter essa experiência de fé, porque é assim que acontece, ele dizia assim: no passado, todas as coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo na minha vida, considero que estas coisas não têm nenhum valor comparado com aquilo que tem muito mais valor. E aí ele diz assim: e isto é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Aquilo que era importante agora era conhecer mais de Cristo, era estar mais próximo de Cristo. E na medida que isto ia acontecendo na sua vida, ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo espiritualmente, ele ia sendo abençoado e ainda mais, ia abençoando as pessoas que conviviam com ele. Como então alcançar esta excelência na vida cristã? Eu diria que você precisa assimilar, e eu tenho dito muito isto aqui, assimilar os ensinamentos de Cristo na sua vida. Não basta apenas ouvir, você tem que tomar para si mesmo esses ensinamentos, colocá-los em prática no seu viver. Segundo lugar, você precisa viver e viver conforme a vontade de Deus. Deus, através do Espírito Santo, vai abençoar a sua vida e vai mostrar para você exatamente como você deve fazer em relação à sua própria vida, em relação à sua casa, à sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, em relação à sua igreja, em relação à vida profissional, em relação aos estudos, em relação ao trabalho. Eu tenho encontrado pessoas, eu tenho falado com pessoas pelo telefone, pessoas que dizem assim: pastor, eu fui obrigado agora a tirar férias e eu não sei quando voltar e terminar tudo isso se eu vou ter o meu emprego garantido. Olha só que situação, e eu não sei como eu vou proceder. Então você precisa colocar-se diante de Deus, diante de Jesus Cristo, se aproximar e conhecer mais de Cristo, para que você possa ter a segurança que é necessária para o seu viver. E eu diria que, ainda mais uma coisa, você precisa estar pronto, presta atenção, você precisa estar pronto
a testemunhar sempre da sua fé. Você precisa testemunhar que é Cristo que tem feito maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família. É Cristo que tem operado, é Cristo que tem cuidado, é Cristo que tem conservado, é Cristo que tem feito isto de uma forma maravilhosa no seu viver. É somente Cristo que pode fazer isto. E quando você tem esta visão, você passa a ter uma visão diferenciada dos problemas, das lutas, das dificuldades que você muitas vezes tem enfrentado no seu dia a dia. A segunda coisa que eu diria que você deve estabelecer alvos para a sua vida é porque quando você estabelece alvo, você está se identificando, não apenas conhecendo mais de Cristo, mas está se identificando com Cristo. Os versículos 9 e 10, a palavra do Senhor nos diz assim: agora, e esse texto é maravilhoso, e Paulo que está dizendo isto, agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero, dizia Paulo, é conhecer a Cristo, é sentir em mim o poder da sua ressurreição. E ele ainda acrescenta: quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar semelhante a ele. Olha que coisa maravilhosa! E me tornar semelhante a ele em sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Uma outra tradução nesse texto que diz que eu mesmo passe da morte para a vida. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: viver sem Cristo não é vida. Viver sem Cristo é algo que não significa nada, porque somente Cristo dá significado ao nosso viver. Por isso, eu quero conhecer mais de Cristo e ainda mais eu quero me identificar com Cristo. A identificação com Cristo, ela começa, gente, aqui, no coração. Começa aqui no coração. É no coração que você vai fazer uma aliança com Cristo. Vai fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Mas esse texto nos reporta também a um outro texto de Gálatas 2:20, quando o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo em meu lugar. Se entregou a si mesmo por mim. Como está a sua vida? Esse é um tempo de você buscar ao Senhor. Esse é um tempo de você conhecer a Cristo. Esse é um tempo de você se identificar com Cristo. Esse é um tempo que você precisa tomar uma postura diferente diante da fé e que você precisa experimentar crescimento espiritual, estabelecendo alvos espirituais para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para os seus queridos. Mas existe uma terceira lição importante que nós identificamos nesse texto aqui da palavra de Deus. Esta terceira lição fala da necessidade de perseverarmos na fé, a necessidade de continuarmos, a necessidade de nos mantermos firmes, a necessidade de não perdermos o foco. E é interessante que nesse texto, nos versículos 13 e 14 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz o seguinte: eu faço uma coisa,
E olha só o que é que ele diz: esqueço aquilo que ficou para trás, e agora avanço para aquelas que estão diante de mim, na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Ele usa uma linguagem, uma figura aqui muito interessante das Olimpíadas, dos atletas, dos corredores que correm nos estádios. E ele diz assim: aqueles corredores, eles correm para receberem uma coroa corruptível, que vai acabar, que daqui a pouco não tem valor nenhum. Mas eu não, eu estou correndo para receber a coroa da vida e da vida eterna. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quanto mais perfeito eu me apresentar diante do Senhor, quanto mais eu me colocar e me consagrar diante do Senhor, nas coisas do Senhor, na obra do Senhor, significa que mais o Senhor vai me abençoar, vai me usar para que eu também possa abençoar outros. Esse é um tempo que as pessoas estão precisando serem abençoadas. E Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, para que nós estejamos abençoando pessoas. Deus quer continuar abençoando, usando a igreja para abençoar pessoas, para abençoar a comunidade, usando para que a sua vontade seja estabelecida e que a sua vontade seja conhecida. Então, não perca de vista, querido, o alvo principal, o alvo que é o alvo eterno. Todos nós, diz Paulo nos versículos 15 e 16, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Deus vai tornar as coisas claras para você. E talvez a esteja tornando diante desse momento que nós estamos vivendo. Portanto, vamos em frente. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos em frente, avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos a Tua palavra que nos abençoa. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um e de cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. E que o Senhor abençoe a casa, a família de cada um. E que cada um possa avaliar os alvos da sua vida e os alvos espirituais para o seu viver, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.